essa live aqui juntos, tá bom? Compartilha também, vamos compartilhando essa live com alguém que você acredita que pode se beneficiar com ela, com esse ensino sobre identidade. E eu vou comentando com vocês aqui o que a gente vai viver aqui nesse momento. No primeiro momento, a gente vai entender onde eu me perdi, né? Onde que foi que a gente se perdeu. Num segundo momento, nós vamos partir para o resgate, né? Nós vamos fazer o resgate dessa identidade que foi perdida. E no terceiro momento, a gente vai aprender aqui como não me perder de novo, né? Porque chega disso. Eu espero que você saia daqui dessa live hoje realmente transformado na sua identidade. Vou dar um tempinho então para vocês compartilharem e pegar aí papel e caneta aí. Quero dar boa noite aqui para Noemi, para Roberta, seja muito bem-vinda, Carola. Isso, gente. Ai, que alegria ter vocês aqui. Muito feliz, muito obrigada. E aí, sem mais delongas, né? Sem mais demora, vamos começar aqui. A live vai ficar gravada, tá? Caso seja assim, né? Muito difícil de assimilar tudo, pode voltar lá, ler de novo, tá bom? Então vamos lá, ó. Por que, gente, que é tão difícil responder essa pergunta, né? Quem é você? A pergunta sobre quem somos, ela é muito difícil de responder, muito difícil. A gente se questiona sobre isso praticamente a vida inteira. E por que disso, né? Por que é tão difícil a gente alcançar esse entendimento sobre quem somos? Por causa da nossa história, né? Onde foi que a gente se perdeu? Vamos voltar lá? Olha só, desde que nós nascemos, nós vamos sendo desconstruídos. E é isso mesmo. Desde que nascemos, nós vamos perdendo a conexão com quem somos e com o projeto original sobre nós. Desde que nascemos. O meio familiar, o que vemos, o que ouvimos. Depois vem a escola e todas aquelas situações lá que acontecem. Depois os trabalhos. Enfim, os relacionamentos dessa terra, né? Esses relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, eles vão ser fatores determinantes para o nível de perda de identidade que a gente se encontra. Porque cada um de nós aqui hoje nessa live se encontra talvez num nível de perda de identidade. Nem todos aqui estão completamente sem identidade, né? E nem todos estão completamente firmados na sua identidade. Cada um está com um nível de identidade diferente por causa da história que viveu. Por exemplo, né? As crianças, elas carregam um impulso de vida. Quem tem criança em casa aqui, ou quem, mesmo que já esteja grande, lembra aí do filho recém-nascido, do filho pequeno, eles carregam um impulso de vida que traz da origem. O impulso de vida da criança veio da sua origem, veio da sua verdadeira identidade, que é uma ousadia extrema, uma intrepidez enorme, uma força para viver, uma vitalidade que está na criança, no bebê, né? Na infância ali. Temos crianças, né, gente, que tem alguns casos, algumas exceções, de crianças que já trazem biologicamente ali uma herança traumática, uma herança celular ali transgeracional ou gestacional, que se manifestem em algumas enfermidades, que talvez possam ter roubado delas aí esse impulso de vida. Mas na maior parte das vezes, as crianças têm esse impulso de vida, né? Sobre essa questão das crianças diferentes que entram nesse outro caso aí é assunto para outra live, né? É assunto para um outro momento. No geral, a criança, ela nasce com esse impulso de vida da sua origem, né? Ela chora, ela grita, ela exige da vida o que ela quer, sem medo,
sem constrangimento nenhum, sem relógio, né? Porque ela não quer saber se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é de madrugada. Ela quer e ela expressa o que ela quer da vida com muito vigor, né? E não liga para as circunstâncias. Ela não liga para as circunstâncias disso, né? O que vai acontecer se eu gritar aqui? O que vai acontecer se eu pedir o que eu quero? Ela não liga. E ela responde às necessidades com os recursos que ela tem, né? Essa criança, ela não tem recursos como a fala, ela não tem recursos como o próprio caminhar. O único recurso que ela tem é a voz, é o grito, é o choro. Então ela usa o que tem, ela usa o recurso que tem para alcançar os objetivos que ela quer. E a voz, o sopro de vida que foi colocado nela, é usado sem medo, desde o nascimento. Então, o recém-nascido, a criança, ela tem esse impulso de vida, esse fôlego de vida que ela trouxe da origem dela, ela trouxe da essência dela. Mas aí começa o processo de desconstrução da essência divina que ela carrega. Como? Como que isso acontece, né? Como que essa criança toda cheia de vida, cheia de impulso, cheia de querer, começa a ser desconstruída? Nós, como adultos, começamos a desconstruir essas crianças com os nãos. Só que eu não vou entrar aqui na parte dos pais, então a gente vai mudar essa visão. Nós, como crianças, fomos desconstruídos a partir dos nãos. E nós, né, e os adultos, eles replicam aquilo que eles receberam dos pais. Eles aplicaram em nós, os nossos pais, aquilo que eles acreditavam que estava certo. E criança precisa de nãos, precisa ter limites, sim. É normal, né, que os pais, que as mães, que elas corrijam, que elas colocam limites nessas crianças. Mas o exagero disso que veio a ser colocado sobre nós por causa de heranças, de histórias, por causa de tratos que foram feitos com os avós para esses pais, por causa de curas deles que não foram tratadas, foi um exagero de nãos, um exagero de cortes na essência, na nossa essência. E isso afastou a gente da nossa essência. Isso vai desconstruindo, vai fazendo cortes na nossa identidade. A pressa do amadurecimento dessas crianças, de nós, que nós precisamos ter sido maduras demais, muito jovens, nos afastou da nossa essência divina, lá logo na nossa primeira infância, que era onde estávamos mais próximos da nossa essência. Enquanto isso, nosso recurso era só chorar para manifestar a fome, a dor, a sede. A gente não tinha outra opção, né? Eu tô falando ali do bebê. Ele não tem outra opção. E aí, muitas vezes, muitos de nós fomos calados. Então, você nasce com esse impulso de vida, nasce com esse fôlego de vida, nasce com esse gás, com essa energia para viver, acreditando que você tem o direito ali de comer, de beber, de estar seco, de não sentir dor. Você expressa tudo isso e muitos de nós fomos calados logo no início da vida. Muitos de nós fomos completamente repreendidos por expressar esse desejo pelas coisas da vida. E por que nós somos calados? Porque o adulto que cuidava de nós também ainda estava doente, como eu falei. Ele também não tinha acessado a sua cura, né? E ele replicou em nós o que recebeu. Ele não teve outra opção, porque estava gravado no inconsciente dele. Para ele, aquela situação ou replicar aquele tratamento era a única opção. Então, nós não estamos aqui
para julgar os nossos pais, nem para condená-los, mas para compreender quando foi que nós nos perdemos, né? Nós precisamos agora, como adultos, quem assistiu a live passada, isso vai fazer mais sentido ainda, mas quem não assistiu pode voltar lá para assistir, tá no feed. Nós precisamos agora, como adultos, sair desse lugar de vítima e entrar no lugar da autorresponsabilidade, porque nós crescemos, nós sobrevivemos a seja lá o que for que tenhamos passado, senão vocês não estavam aqui hoje me ouvindo. Então nós sobrevivemos e por honra a essa sobrevivência, nós hoje assumimos o papel de adulto, assumimos a autorresponsabilidade e aceitamos que cabe a nós agora voltar e nos reencontrar. E aí começa a parte mais desconstrutiva da sua identidade, que foi quando você estava ali passando para a vida escolar, né? Começou ali na vida escolar. E agora a gente, como adulto, vai ouvir isso que eu vou te falar agora. E você vai começar a entender que você mesma precisa começar a fazer os seus resgates da sua essência, da sua verdadeira identidade. Não há ninguém que possa fazer isso por você. Só você. Então, quero que você respire aí agora, tá bom? Se tiver fazendo sentido pra você, compartilha aqui comigo um coraçãozinho, um foguinho, alguma coisa, pra eu saber que você tá aí, tá vivo. E pra gente continuar isso aqui, pra eu te explicar como que foi feito o processo de desconstrução da sua identidade, que começou aí. Então, pessoal, aí a gente passa ainda na infância por algo que a gente continua passando até hoje, talvez porque um dos maiores indícios de que a pessoa precisa resgatar a identidade é ela continuar vivenciando esse processo de comparação. Nós vamos falar aqui agora da comparação. A comparação ela é um processo de desconstrução da identidade que começou quando a gente era muito novo. Então a gente aprendeu a entrar nesse processo de comparação que é destrutivo. Nós vamos começando a ouvir que nós não somos bons o suficiente e que ser como somos é ruim ou é pouco para ser aceito. E como que ouvimos isso? Quando a gente ouviu do papai ou da mamãe ou do cuidador que estava ali cuidando da gente assim, ó, filha, seu irmão já comeu tudo, olha que lindo. Ou nossa, fulana, a filha da vizinha se comporta tão bem. Ela não faz isso que você faz, não. Quem nunca, gente? Quem já ouviu isso aí de um adulto, hein? Falando pra você. Me fala aqui, se foi só eu que passei. Seu irmão é assim e você precisa melhorar. Do jeito que... E aí, como que o cérebro da criança lê, né, tudo isso, né? Que os pais, né, que nós pais, eu que sou mãe, né, a gente muitas vezes faz achando que vai incentivar o filho, né, a melhorar. A gente desconstrói ele e lá na cabeça dele, lá no inconsciente dele, as mensagens que vão ficando gravadas o ser que eu mais amo nessa vida, a minha referência de amor e de aceitação, acredita que eu não sou tão bom quanto o vizinho, que eu não sou tão bom quanto o meu irmão, que eu preciso de ser mais ou de ser diferente para ser aceito, que o jeito que eu sou não é suficiente. Boa noite, boa noite. Então é isso. A gente vai sendo desconstruído com essas comparações e nós somos únicos.
nós não precisamos nos comparar com ninguém, né? O nosso maior desafio é nós mesmos, é sermos melhores que nós mesmos a cada dia. E aí, nós temos duas vertentes da comparação. Essa é muito conhecida, que é você comparar que a pessoa é pior do que a outra, né? Essa é uma comparação que leva a mente de muitos de vocês aqui a hoje, talvez, não se achar suficiente para um relacionamento, né? Às vezes o seu marido, às vezes a sua esposa, você tenta de tudo para se transformar em alguém que vai caber na vida do outro. Ou na escola, por que nós temos às vezes, né, uma crise ali na adolescência, na juventude, né? Da pessoa ser ótima, tá tudo bem, e de repente ela começar a ter atitudes muito divergentes daquilo que o pai ou que a mãe acredita que é certo, do que o pai ou que a mãe deseja que seja feito pelo filho. Que ela entra nesse processo de comparação destrutiva, de que ela não é boa o suficiente para fazer parte de alguma coisa. E nós precisamos pertencer. Então, quando esse adolescente, quando esse jovem, ele entra ali numa escola, numa faculdade, e ele sente que ele não é aceito por um grupo de pessoas, ele vai fazer de tudo para encaixar e para ser aceito, porque o padrão dele é se mutilar para encaixar em algum lugar, não importa qual, porque ele já perdeu o critério, perdeu a essência, perdeu a identidade. Então, como ele não tem identidade, ele precisa parecer com alguém para se encaixar. Então, nós temos muitos problemas de identidade na adolescência, na juventude e como adultos. A gente sempre está tentando se encaixar para ser aceito por algum grupo, por alguma pessoa, pela sociedade, enfim, né? E a gente tem a outra vertente da comparação, que não é menos prejudicial do que essa, mas aparentemente para a sociedade é. Qual que é essa comparação, Adriana? Peraí que eu vou contar para vocês, só beber uma... Que comparação que é essa, gente? Ela é a do condicionamento pela afirmação positiva. Então, a comparação por condicionamento pela afirmação positiva, usando a comparação. Isso é quando a gente escuta de um adulto assim, ó: a Maria maravilhosa, nossa, não me dá trabalho nenhum, anjo de menina. Então, isso está sendo dito a meu respeito, ali quando eu sou criança, por um adulto que eu admiro, por um adulto que eu amo. Então, esse adulto vira para outra pessoa e faz esse elogio. A Adriana é maravilhosa, nossa, um anjo de menina, tem que ver, não me dá trabalho nenhum. Ou então, ai, a Ana é caladinha, menina, não chora pra nada. Aí tem um monte de mulher entupida aí que não tem coragem de chorar na vida adulta, né? Ou então fala assim, olha, o fulano é forte pra dor, você tem que ver. E pode tá doendo o tanto que tiver, que ele não reclama, menina, ele não liga pra dor, não. Ou então ciclano gosta, ou então a gente falava assim, ó, ah, fulano não gosta de brincar, ele é sério, nossa, ele é muito sério, não gosta de brincadeira, não. E aí, gente, o peso dessas falas que a gente escutou na infância, elas vêm na nossa vida adulta com aquela exigência de atender esse padrão que foi colocado em nós. Então, quando criança, você já começa a perceber. Se você olhar para você mesma quando criança, você vai começar a perceber que você fazia coisas que você não queria fazer, mas que você se forçava a fazer para validar a opinião daquele adulto que você amava. E isso é um peso muito grande, porque a criança, ela precisa, desde nova, ser desconstruída, ser mutilada, para fazer valer aquela fala que foi liberada sobre ela.
Criança não é sempre quietinha, criança dá trabalho sim, criança chora sim, precisa chorar, e isso é natural. E a gente prende ela naquela situação e ela vai guardando, e aí com 7, 8, 9, 10, tá tudo bem, mas chega um ponto que essa criança vai explodir, que ela não vai suportar ser tão forte, que ela não vai suportar ser tão certinha, que ela não vai suportar. E aí, gente, por que eu falo que é tão grave quanto ou mais? Porque é uma linha que pode levar até o suicídio. É uma linha tão pesada que chega um ponto que a pessoa tem que fazer duas escolhas. Ou eu decepciono o adulto que colocou em mim essa expectativa, me assumindo a minha energia, assumindo o meu modo de falar, assumindo o meu choro, assumindo a minha dor. Ou eu decepciono esse adulto, ou eu me mato e valido a opinião dele até o dia de hoje. Então é muito perigoso, é muito perigoso. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de confirmação, com esse tipo de condicionamento. Há uma verdade que não é da pessoa, é minha. Eu criei essa expectativa. Fui eu que criei a respeito do meu filho. Foi o meu pai e a minha mãe que criou essa expectativa a respeito de mim. Não é minha. Então, o peso dessas falas vindas dos adultos que amamos, elas nos moldam nos padrões que eles estabelecem como aceito. E daí, para ser aprovado por eles, nós nos condicionamos a ser quem eles esperam que sejamos, apagando em nós quem realmente somos, diminuindo cada vez mais o nosso impulso de vida. E com o tempo, vamos nos perdendo completamente, não sabemos mais quem somos. Então chega um ponto que a gente está tão perdido, que a gente não sabe mais quem é. Não tem mais impulso de vida. Não sabe, tá vivendo no automático, completamente no automático. Só sobrevivendo e atendendo as expectativas dos outros. Então, a gente começa a se ver sempre se encaixando para ser aceito. Pelos pais, pelos amigos, como eu disse aqui, pelo namorado, pelo marido. Todos os nossos relacionamentos existem por causa de uma falsa identidade montada pela nossa história, montada pelo que a gente pensa que é e não pelo que a gente é de verdade. E é assim que a gente chega no ponto de perder o sentido da vida, a graça de viver. Nós chegamos a ficar perplexo com o que estamos vivendo. Quando a nossa verdadeira identidade, sufocada por tudo isso, já está tão distante que quando olhamos para dentro de nós, só encontramos vazio e a manifestação da dor. Tem alguém que está se identificando com isso? Tem alguém aí? Me dá uma resposta aqui. Se tem alguém que está se identificando com essa desconstrução. Tem alguém aí que acredita que se perdeu em algum momento da sua história? Que teve ali um meio familiar que possa ter desconstruído quem você é? Ou que em algum momento da sua vida você se forçou a ser quem não era para ser aceito de alguma forma? Dá um feedback aí enquanto eu tomo uma água aqui, que a gente já vai partir para o próximo ponto da nossa live, que é o resgate dessa identidade. A Roberta tá aqui falando né? Já me perdi em busca da aceitação dos outros. Isso mesmo. Sim, a Luciana. Isso
Isso mesmo, a Rafa. Isso mesmo, o Rafa. Vocês querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida disso? Dessa parte que eu falei? Sobre essa perda? Pode perguntar. Se não tiver perguntas agora, se todo mundo tá entendendo tudo, a gente já vai passar pro resgate, que eu quero que vocês se resgatem logo aí. Eu já fui uma pessoa que sentia que não era eu. Isso mesmo. É assim mesmo. A gente sente que não é quem é, né? E quando a gente chega nesse ponto, é muito difícil, porque a gente tá muito perdido. E a gente ouve muito essa pergunta, né, aleatória, quem sou eu, quem sou eu? E a gente não tem um caminho para resgatar. Tá perguntando aqui, eu sinto que às vezes esse vazio, o que fazer? Então é nesse ponto que a gente vai entrar agora, né? Nós vamos entrar ansiosa pra... Isso, pelo resgate. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como reconstruir a verdadeira identidade. O que acontece? Eu quero nessa live que você aprenda a fazer esse resgate, porque é uma pergunta muito solta, né? Eu já passei por esse processo de perguntar quem sou eu, e aí você fica viajando na maionese e não chega em lugar nenhum. Então essa parte da live, ela é muito importante. Quero que vocês estejam bastante concentrados aqui. Eu vou usar uma história pra gente ter uma referência de analogia, pra ficar bem claro pra vocês o caminho que precisa ser feito pra fazer esse resgate dessa essência verdadeira. Então, cada um que tá aqui nessa live tem a sua. Então, se concentra, se entrega pra esse momento, tá bom? Que até o final dessa live vai mudar alguma coisa em você. Olha só, eu vou contar uma história pra vocês que ilustra bem. Vai ilustrar bem pra vocês aqui, pra quem de uma pessoa que já perdeu a sua identidade. Ela é assim, ó. Ela tá lá, essa história, ela tá escrita no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Eu não vou ler isso pra vocês na palavra, na íntegra, não. Eu já vou explicando pra vocês a história e depois vocês conferem lá. Tá no livro de Lucas, no capítulo 15, do 11 ao 32. É assim, ó, um jovem, ele vivia no seu lar. Ele era abastado e pleno de todos os recursos que ele precisava. Como filho, esse jovem era pleno. Pleno emocionalmente, pleno fisicamente e pleno espiritualmente. Imagine que esse jovem somos nós, eu e você, vivendo ali nessa plenitude, abastado de tudo que a gente precisa. E aí, imagina que esse jovem somos nós, convictos de quem somos, tá? Se imagina aí agora, lá na casa, né, do seu pai, abastado de tudo que você precisa, certo de quem você é, convicto de quem você é, a quem você pertence e do que você tem direito. Você é esse jovem, certo de tudo isso. Nós, na nossa origem, na plenitude de consciência do nosso potencial, com a consciência plena sobre isso, um dia a gente resolve se afastar de tudo isso. Então imagina aqui, ó, imagina que você tá lá na sua origem, no alto, né? E aí você tá batendo um papo com seu pai, né? Ali pleno de tudo isso, você tá super completo. E aí é como se ele virasse pra você e falasse assim: olha, você quer descer lá na terra um pouquinho? Tempo curto. E aí você vai poder experimentar de emoções, dor, tristeza, alegria, exultação, exaltação. Você vai poder experimentar de tudo que você quiser, sentir tudo que você quiser. E você quer passar essa experiência lá na Terra? E aí você muito seguro, né, pleno ali, você fica empolgado com aquilo e fala assim: aham, quero, vou descer lá. E aí você desce. E aí você nasce. Então vamos continuar com a história aqui, ó.
E um dia ele resolve se afastar de tudo isso. Pra quê? Pra se aventurar nesse mundão, né? Pra experimentar de toda essa loucura aqui. E o papai deixa, ele deixa. E aí, ainda consciente de quem você não vai descer de mãos vazias, porque você sabe os direitos que você tem. Você é o filho, você tem heranças. Então você sabe, né, de quem você é filho, o que você tem direito. Então você fala, vou, mas eu não vou de mãos vazias, não. Então, ainda consciente de quem você é e do que você tem direito, e movido por esse impulso de vida, algo novo, ele pede a parte que te cabe da herança. Então, esse filho, ele sai para se aventurar no mundo, mas ele não vai de mãos vazias. Ele vai carregando a herança. Ele desce com tudo que ele tem direito. Com os dons, com o impulso de vida, com saúde, ele desce com tudo. E aí ele começa a caminhar pelo mundo e se aventurar por ele. E aí nesse momento, é o momento onde a gente nasce. A partir desse momento, nós vamos encontrando pelo caminho as nossas aventuras. Nós vamos encontrando os lugares aonde a gente vai deixando a nossa herança. A gente vai deixando nos nossos relacionamentos. A gente vai gastando a nossa herança, né? Assim como ele. Vamos encontrando nossos relacionamentos desde o pai, a mãe, até o dia de hoje. Toda a nossa herança é gasta. Quando não temos mais recurso para financiar os relacionamentos, nós começamos a nos submeter às mutilações de quem somos pelo mínimo para sobreviver. Isso é muito forte. Então a gente vai gastando toda a herança que a gente tem, todos os nossos dons nesse mundo. A gente vai gastando, vai dando, doando, e quando a gente não tem mais, a gente começa a se encaixar, começa a se mutilar, começa a tirar partes de nós, importantes de nós. Meios que foram colocados em nós de uma forma muito perfeita e divina, mas a gente, para se encaixar, a gente vai se mutilando. E aí chega um ponto tão crítico que algumas pessoas, elas começam a aceitar o mínimo, não pleno mais, porque aí você já está muito distanciado da sua origem. Nesse momento, talvez esse rapaz já está tão perdido e tão distante da sua origem, da sua essência, de quem ele é, de quem ele tem para ele, de quem é o seu pai, que ele se submete à escravidão do trabalho de cuidar de porcos. E esse trabalho, ele é tão escravo que nem alimento ele recebia, tanto que ele desejou comer a comida dos porcos e nem isso lhe foi permitido comer. Vocês podem ler lá depois nessa história. Então o trabalho era tão escravo, que nem dinheiro, nem alimento ele recebia. E nem a comida dos porcos foi lhe permitido comer. Essa fase é um momento que talvez alguns de nós já passou ou esteja passando. Estamos tão distante de quem somos, tão longe da nossa origem, que a gente começa a fazer algo terrível. Nós sentimos inveja do indesejável. Nós começamos a desejar aquilo que em sã consciência jamais desejaríamos. Aquilo que na nossa origem, na plena consciência de quem somos, de quem temos, nós jamais desejaríamos essas coisas. Nós começamos a desejar isso. Nos pegamos sentindo inveja de coisas que são ruins e acreditamos que nem o ruim somos capazes de ter. Esse ponto nos prende a cárceres de relacionamentos destrutivos, empregos escravos e cadeias emocionais terríveis. Por quê? Porque a gente já se perdeu. A gente já não sabe quem é. A gente não sabe de quem é filho. A gente não sabe mais que tem direito. Então, os relacionamentos, às vezes, destrutivos, de amizade, de namoro, de até casamentos, né? Que nós aceitamos já nesse processo de falta de identidade.
mas hoje a gente se submete a coisas, a gente vê histórias, né, de coisas que assim, você olha e fala assim, meu Deus, como que a pessoa consegue, né, estar nesse lugar, às vezes um trabalho que tá destruindo a vida da pessoa, mas ela ainda acredita que ela é tão ruim que ela nem pra aquilo ela tá boa. E ela vai se submetendo, vai se sujeitando, e aí o estado de dependência emocional é terrível, terrível. Então, esse lugar é o lugar onde esse moço chega no ápice da destruição da identidade dele. Ele chega no fundo do fundo do fundo do poço. E talvez sejam lugares onde a gente se encontra hoje, em algumas circunstâncias da vida, talvez não todas, talvez não financeira, talvez não no casamento, talvez não na maternidade, mas talvez com um amigo, talvez com os pais até hoje, né? A gente não sabe, cada um aí vai se ligando na própria história. Mas aí chega esse ponto na vida do rapaz, que está escrito lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 17 ao 18. E aí é o ponto que eu e você vamos chegar agora. Nesse exato momento, você vai chegar nesse ponto desse rapaz aqui, ó. Ele disse assim, falaram assim sobre ele, caindo em si, ele disse. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é cair em si e entender que ponto da sua perda de identidade você está. Eu acredito que no decorrer da live você já foi se conectando com algumas coisas que, né, que falaram com você, que você já se identificou. Então agora você caiu em si. Você chegou nesse ponto da história desse rapaz. E caindo em si, ele disse. E aí você vai dizer também, como ele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quero que você comece a refletir sobre isso. Quantos servos do seu pai têm comida sobrando e você morrendo de fome? Sem necessidade, porque tem o suficiente na sua fonte. Tem o suficiente na sua verdadeira paternidade, na sua verdadeira essência. E aí ele toma uma decisão, que é o que a gente vai tomar aqui agora juntos também. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E ele toma essa decisão de voltar. E o que ele precisou para tomar essa decisão de voltar, para resgatar a identidade dele? Duas coisas importantíssimas que ele precisou ter aqui nesse momento. Ele precisou ter humildade e coragem. Então eu quero que você dá uma respirada funda aí agora, sabe? E deseje humildade e coragem para fazer esse resgate que a gente vai começar aqui agora. No versículo 17 da nossa vida agora, fazendo essa analogia, né, que eu falei para vocês, nós começamos a nos lembrar de quem somos, de onde viemos e de que temos direito. Porque a gente caiu em si de que todas essas submissões inadequadas que a gente fez, essas mutilações a respeito da nossa essência, não estão certas. E a gente começa a se lembrar de quem nós somos e do que temos. E no versículo 18 da história desse rapaz na nossa vida, a gente toma uma decisão ainda mais corajosa, que é pagar o preço necessário para cessar o resgate. Porque o seu resgate, ele está à sua disposição, mas ele precisa de um preço que vai ser pago por você. Tudo nos foi dado pela graça, por um alto preço, e não fazer valer a pena é uma ingratidão. Não fazer valer a pena a sua vida, o que você trouxe de herança, não fazer isso valer a pena é uma ingratidão.
pelo preço que foi pago por você. E nesse momento é necessário arrependimento por essa ingratidão. A gente precisa enxergar que não viver o que é pra gente viver, que não resgatar essa essência, que não ser quem você foi criado para ser, que não aceitar os dons, o brilho, a luz, a energia que foi colocado em você, que se deixar isso tudo para trás para se encaixar em algum lugar desse mundo, para se encaixar na vida de alguém nessa terra, é uma ingratidão. Então o arrependimento ele precisa vir até você, sabe? Para você olhar e falar assim, não mais. Eu não vou permitir mais ser mutilada, porque eu fui criada perfeita, obra perfeita. E tudo que eu carrego, que foi me dado como herança, eu preciso usar. Não é para calar. Não é para abafar. É para ser usado. E aí, Deus, ele criou você. E essa humildade para retroceder, de fazer o caminho de volta para resgatar essa essência divina, ela também precisa existir. A coragem, se arrepender e a humildade para voltar atrás. Nós, quem somos, né? Nós somos um com Deus. Lá em João 14:20 fala assim, ó, naquele dia que é hoje, naquele dia que é hoje para você, compreenderão que estou em meu Pai, você em mim, eu em você. É nesse dia que você vai compreender isso. Ele está no Pai, você nele e ele em você. Esse é o comecinho para você descobrir e resgatar quem você é. Então você tem duas formas para seguir esse caminho. Seja pelo conhecimento de Deus, ou seja pelo autoconhecimento. Só existe um caminho para resgatar a sua identidade, que é Jesus. Só existe uma verdade, que é Cristo. E só existe uma vida plena e completa, que é nele. Então, como você é um com ele, seja buscando o autoconhecimento, saber, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber o meu propósito, eu quero saber a minha missão, eu quero saber quem me move nessa vida, eu quero saber o que eu vim fazer aqui nesse mundo, sendo por esse caminho. Ou sendo pelo caminho de que eu quero saber quem é Deus, eu quero saber o que ele é, o que ele tem, o que ele faz, como ele vive, seja por um ou seja por outro, lá dentro vai encontrar um só. Porque você é um com Deus. Então, não tem outro caminho. E por que a gente tem tanta dificuldade de se encontrar? Porque a gente vai num milhão de caminhos que não é esse. A gente viaja na maionese. Quem eu sou? Eu sou meu futuro. Quem eu sou meu passado. Não é nada disso. Você é um com ele. Você é a essência dele. Quando você descobrir o potencial que você carrega dentro de você, meu querido, minha querida, você vai explodir. E deixa eu te falar, ele sabe quem você é. Eu tenho um exemplo para te dar da Torre de Babel, onde Deus colocou várias línguas ali para confundir aqueles seres humanos, porque eles cismaram que queria construir uma torre para chegar no céu. Deixa eu te perguntar. Se Deus achasse que eles não fossem capazes de fazer isso, você acha que ele tinha descido e atrapalhado? Não tinha. Você não tem noção de quem você é nele. Você não tem noção da potência que você é. Você não tem noção do poder que você carrega, da essência divina que você carrega dentro de você. Você tem potencial para fazer o que quiser, quando quiser, como quiser. Você é forte, corajoso. Você carrega tudo isso dentro de você. Mas você não sabe. E eu tô aqui para te contar hoje. Quando conseguimos nos reconectar, quando nós nos conseguimos reconectar com quem nos criou, temos acesso a uma coisa incrível, que é o projeto original de mim, de você.
Eu vou tomar uma água. Se você tá gostando da live, se você tá achando que tá te abençoando, se você tá empolgado para fazer esse resgate, compartilha essa live com alguém que pode ser abençoado também com esse momento de resgate, né? Nós vamos ter um momento aqui muito legal desse resgate. Você está começando a entender quem é você, você está começando a acessar essa identidade. Compartilha essa live com alguém aí, enquanto eu bebo uma água aqui, tá bom? Vamos lá, pessoal. Olha só. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai acessar o projeto original de você, que não tem nada a ver com a sua história de vida. Não tem nada a ver com o que você sonha ser um dia. Tem a ver com o resgate de quem você era e se perdeu. Tá bom? Mas Adriana, eu creio em Deus, mas eu ainda não sei quem eu sou. Pois é, não é pela fé só não, né? A fé sem obras, ela é morta. Então a gente precisa ter um pouco de atitude em relação a isso. Não é pela fé somente. O meu povo, ele perece por falta de conhecimento. Às vezes ele tem fé, mas não tem conhecimento. Então, conhecer Deus e a si mesmo é o modo de encontrar o caminho. Sem conhecimento, você vai perecer no meio do caminho. Talvez o que você precisava aqui hoje, eu não estou te trazendo fé. Talvez sim, dele. Mas o que eu estou te trazendo hoje é conhecimento. Então, isso junto com a sua fé, vai dar bom, como diz o Mateus. Vai dar muito bom, né? Esse relacionamento com Deus e com você exige tempo e dedicação, exige esforço. E ele vai trazer coisas que talvez você ainda não tenha estado disposto. Nós temos dois tipos de dores, né? Nós temos a dor do sofrimento, que angustia, que paralisa, e nós temos a dor que traz mudança. Essa dor que eu tô te propondo aqui hoje, que eu adoro propor dores novas para vocês. Essa dor que eu tô te propondo aqui hoje é a dor do resgate. E vai doer. Já pega o lencinho, já pega a toalha de rosto. Vai doer. Porque é um resgate. Então você vai ter que estar disposta. Porque vai trazer dores, vai trazer desconfortos. Quem aí, gente, já passou alguma dor comigo aí? Dá um eu aí. Eu adoro casar dor. Mas dores que vão modificar vocês, que vão sanar problemas, né? Então, eu tô te convidando hoje, mais uma vez, para sentir uma dorzinha comigo. Mas é uma dor que vai valer a pena. Porque existem muitas mentiras para serem desfeitas a seu respeito. Muitas, né? Que nós precisamos sentir esses desconfortos, né? E tem verdades que precisam ser expostas a seu respeito. E não existe liberdade sem verdade. Não existe. Qualquer outra coisa que te apresentarem para trazer liberdade para você não vai te fazer bem. Só a verdade. Por mais que algumas vezes ela traga dor. Mas ela vai te trazer liberdade. Tá bom? Tem algumas pessoas aí, eu já causei algumas dores aí. Amo vocês, viu, gente? Hashtag amo. Mas é preciso. Mas eu sei que todos vocês colheram bons resultados dessas dores. Porque vocês tiveram a verdade sobre vocês e alcançaram liberdade nessas áreas onde foram descobertas essas verdades. Então, você tem que estar disposto a fazer esse caminho de volta à sua verdadeira identidade. Lembrar de novo do seu impulso de vida, do seu sorriso solto, da sua paixão pelos outros, pelas pessoas.
Vamos lembrar de como você gostava de cantar, de dançar, de como você era alegre, porque independente de como é cada um de nós, existe algo que é comum em nós, porque nós somos um com Deus. E nós temos o reino de Deus dentro de nós, que ele é de paz e de alegria. Então, independente do seu perfil comportamental, você foi feito para ser alegre. Não tem outro jeito. Não vem com essa de que eu sou mais... Não é não. Você é cheio de alegria. Você é alegre. Você tem um sorriso que brilha. Que pode ter sido calado e apagado, mas você vai resgatar ele hoje. Lembra da paz que você carregava, da leveza, da liberdade. Você vai resgatar cada detalhe desse de quem você é. Quem vai? Quero saber aí, gente. Quem vai? Quem não veio pra essa live, mas vai bater uma dorzinha de não ter vindo. Quero saber quem que vai, gente. A gente vai chegar lá, tá? Mas antes da gente fazer esse momento do resgate, agora que você aprendeu como que você vai resgatar, que é voltando pra sua essência, que é se conectando com o seu Criador, é esse lugar que é o lugar de resgate. Ele vai te mostrar tudo isso, quem você era, como você era, para que você veio aqui, como que ele planejou essa sua volta, essa sua vinda para cá. Nós vamos aprender também como não se perder novamente, porque é muito importante. Você vai resgatar a sua identidade hoje, mas eu quero que você não se perca de novo, ok? Não quero que ninguém se perca aqui novamente. Eu quero que vocês sejam frutos. Eu quero que vocês fluam desse resgate por onde vocês forem. Quando encontramos quem somos, o nosso impulso de vida retorna. Ele retoma. Você vai perceber que o seu impulso de vida vai voltar. O seu desejo de viver vai voltar. E aí, nessa intensidade que era antes, lá na sua origem, que nós fomos impelidos a mudar. De alguma forma nós fomos nos perdendo. E é um novo nascer. É como se você fosse sentir que nasceu outra vez, que esse impulso voltou. Você vai se lembrar desse impulso de vida do bebê, sabe? Que é exigir o que é seu da sua vida. Porém, agora, adultos, não é mais pelo choro, pela birra, pelo... né? Não é mais assim. Mas você, com sabedoria e com maturidade, vai começar a exigir o que é seu. Quando você encontra o acesso à cura dessa identidade, é como se você apertasse um botão de start. Não tem volta. Não tem volta para o resgate da identidade. Tudo vai mudar dentro de você. E fora de você, naturalmente vai mudar também. Mas a sua maior importância agora é mudar dentro de você. Não vai se preocupar com o fulano, ciclano, beltrano, ou que esteja fora, dentro da sua casa, ou que esteja no seu trabalho, ou que esteja no seu meio de convívio. Não, você vai preocupar agora e concentrar agora suas energias na mudança que vai acontecer dentro de você. E aí, acessar essa cura que foi conquistada por Cristo, ela é irresistível. É irresistível, você não vai conseguir viver de outra forma. Porque você não está conquistando uma cura por mim ou por você aqui. Você está só acessando aquilo que já foi liberado por Ele. E isso é irresistível. Porém, continuamos sendo humanos e vivemos neste mundo. Por isso, nos manter curados exige vigilância. Nós só nos firmamos por experiência. E assim como os traumas ruins ficam gravados no nosso inconsciente e revivemos eles mesmo sem querer, as ressignificações também ficam armazenadas no nosso inconsciente e vamos acessá-las de forma natural. Então, o que é isso que eu estou te falando aqui? Que a partir dessa cura, a partir desse resgate, você vai precisar viver experiências de nova identidade.
Você vai precisar viver experiências do toque da sua essência. E quem você é? Você é um com Ele. Você vai precisar de continuar vivendo essas experiências do toque, do apalpar da sua essência. Porque é isso que vai ficar gravado no seu inconsciente. E não mais aquelas memórias que você tinha sobre a sua identidade. Você vai construir memórias novas com essas experiências. E vai começar a acessar elas de forma natural. Vocês estão me entendendo? Quem já viveu a experiência de acessar a cura sabe como é natural. Você passa diante da mesma situação que te causava desconforto e simplesmente o seu coração não dispara mais. Você simplesmente responde aquilo de uma forma curada. É isso que vai acontecer. Então a gente vai manter essas experiências de resgate, manter essas experiências de acesso a essa identidade. O seu organismo simplesmente reage diferente ao mesmo gatilho, sem esforço. É assim quando se acessa a cura. Então, qual é o segredo? Estar em vigilância dos seus atos. Como discernir seus atos e policiar? Se manter no caminho do autoconhecimento e do conhecimento de Deus. Porque você vai ser trabalhado. Vamos supor que você tenha 30, 40 anos, 15, não sei a idade de vocês. Mas foram anos vivendo essa falta de identidade, vivendo essa desconstrução. E a partir de agora, você vai construir memórias inconscientes a respeito da sua verdadeira identidade. Então você precisa estar vigilante. A cura vai acontecer agora, mas você vai precisar gravar experiências de nova identidade no seu organismo, no seu inconsciente, nas suas células, porque é isso que vai te manter sem perder essa identidade de novo. Se você buscar um, vai achar o outro. Se você buscar Deus, vai achar você dentro dele. E se você buscar você, vai achar ele dentro de você. Então você precisa decidir estar conectado com você mesma e com Deus durante todo o resto da sua vida agora, para nunca mais perder. A intimidade e o relacionamento com Jesus através do Espírito Santo vai em todos os encontros que vocês tiverem renovar a sua mente nele. E aí você vai experimentar boas e novas agradáveis vontades dele para você. Então, quando você se dispõe, você lembra que eu falei que tinha que gastar tempo e esforço? Quando você tirar esse tempo para viver essas experiências com você mesma, você vai encontrar ele lá. E aí você vai ter experiências com ele. Dele te contar quem você é. Dele te falar o que ele quer de você nessa terra. E é isso que vai fortalecer você. Porque o mundo continua mundo. As pessoas continuam as pessoas. Pessoas que tentaram te desconstruir vão continuar tentando. Isso vai continuar acontecendo. Talvez algumas mudem, mas Deus é justo e Ele não condiciona a sua liberdade à mudança do outro. Você não precisa que o outro mude para que você seja transformado. Isso é assumir autorresponsabilidade. Eu posso ser transformado hoje? Posso. Só preciso querer, tá bom? Essas experiências, elas vão estar instauradas no seu inconsciente. Que experiência? Essas experiências de autoconhecimento, conhecimento de Deus. Eu não consigo separar os dois, porque um tá no outro. É impossível separar os dois. Então, essas experiências vão estar gravadas no seu inconsciente. E ela vai disparar no seu corpo físico agora, não mais os alertas de perigo, os alertas de medo, de insegurança, de eu sou feia, de eu sou chata, eu não encaixo. Eles não vão mais disparar isso. Porque essas experiências novas
com a sua verdadeira identidade vão disparar outros alertas no seu corpo. Quando você tiver essas experiências e quando você estiver diante desses gatilhos, você vai se lembrar e ativar automaticamente as suas experiências que teve. Se alguém te ofender, você vai ativar a experiência que teve no seu autoconhecimento e no conhecimento de Deus. E aí seu corpo vai reagir com o quê? Com paz. Com um sorriso. Com eu sei quem eu sou. Com arrepio da presença. Que ficou gravada aonde? Na sua vivência de experiência. E aí você vai se sentir segura. E vai aprender a ressignificar os momentos que acontecerem na sua vida agora, não como uma demora, mas como um start. Então, olhar diferente, não só o passado mais, mas agora o presente, é reagir com sabedoria de dentro para fora. Tem um versículo que fala assim, 1 Coríntios 1:23. Pregamos a Cristo crucificado, que para os judeus é um escândalo e uma pedra de tropeço, e para os gentios é um absurdo e totalmente antifilosófico, mas para os que são chamados, sendo judeus ou gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então essa vivência consigo mesma e com quem é Deus vai te trazer uma sabedoria. Talvez você já tenha tido experiência com outras pessoas ou até você mesmo de estar diante de uma situação que você reagiria com agressividade, com julgamento, com bastante repulsa, e aí de repente você vê uma pessoa com cara de samambaia, como se não tivesse acontecido nada, como se tivesse tudo certo. Isso é identidade. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu terça-feira. Terça-feira, nós estávamos todos preparados aqui para ter a live de identidade. E não teve, não aconteceu. E aí? Descabela? Não pode descabelar. Por quê? Porque existe uma identidade. Existe você não desistir. Por quê? Porque você sabe para quem você for chamada. Existe não se entristecer, porque você sabe que tudo tem um propósito. Porque você sabe quem você é, quem você tem, os recursos que você carrega. E aí tá tudo certo. Marca de novo. E vai vir quem der pra vir, quem for chamado pra vir. Então estar firme na sua identidade vai te sustentar nos momentos difíceis da sua vida. Onde talvez você sem identidade ia querer desistir. Ia se sentir fraca, incapaz. Mas agora não. Agora você vai saber quem você é e pra que você veio aqui. Tá bom? Vamos lá. Olha só, vou tomar uma água. Que agora eu quero convidar vocês a fazer um movimento aqui comigo pra gente acessar esse resgate. Hoje você descobriu o caminho que deve trilhar para ser resgatada e o mais incrível e justo de tudo isso, que só depende do seu sim. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem algumas perguntas que a gente vai fazer esse momento de resgate aqui agora. A gente vai fazer uma vivência de resgate, tá? Para quem estiver disposto, continua na live. Para quem acha que tem alguém que precisa participar desse momento aqui de resgate, pode convidar. E quem quiser fazer pergunta também pode perguntar aí que eu vou responder. E a gente vai entrar nesse tempo aqui, tá bom? E aí, vamos lá? Todo mundo preparado? Aí, ó, glória a Deus, ó, terça-feira não deu certo para alguns, trouxe outros. Gente, quem desanimou, quem ia assistir terça-feira, desanimou, não tá aqui hoje. Depois vai ver gravada, porque eu ainda quero que seja abençoado
mas vocês foram escolhidos para um momento muito legal aqui. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui sem identidade. Tá bom? Vamos lá então. Vou colocar uma música pra gente aqui. Vocês me falam se o som tá bom. Enquanto isso, vocês vão tomando uma água aí, dando uma relaxada, que agora nós vamos partir pra ação. Só eu achar aqui, resumir. Vamos lá. Quero te pedir agora, eu não sei que você tá em condições, eu queria que você fechasse os olhos agora, se você puder. Respira fundo. Pra gente fazer esse momento de resgate aqui. Só um minutinho. Vou aumentar um pouco mais pra gente poder tentar ouvir aqui. Respira fundo. Quero que você feche os olhos agora e coloque a mão na sua garganta, se for possível, nesse momento. Coloque as mãos na sua garganta e comece a perguntar assim: quem sou eu? Quem sou eu? Pergunta pra você. Você sabe quem é? E você é desde antes de nascer. Você já tem um propósito e por isso você nasceu. Você sempre soube quem é. Lembre-se de quem você é. Talvez você tenha se esquecido, mas hoje é o dia desse resgate. Lembre-se de quem você é. Tem uma luz divina, pura e santa, a qual você foi formado à imagem e semelhança dela, que vai se aproximar de você agora e vai te mostrar quem você é. Vai te mostrar o caminho para você se encontrar. Eu quero que você o ouça agora. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Você vai ouvir no mais profundo de você agora quem você é de verdade. Por que você está aqui? Para que você veio no mundo? Vai respirando fundo e vai se conectando com a verdade sobre você.
Antes do ventre você foi gerado. Se conecte com a sua verdadeira identidade agora. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do que você tem. Vai respirando fundo. Recebe todas as instruções que você precisa aí de quem você é. Deixa o Pai te abraçar. Você tem um Pai que te ama. Permita. Seja resgatado agora. Receba esse abraço agora. Receba essa aprovação de quem você é agora. É isso que você tem, um Pai que te ama. Um Pai que se importa com você. Que não te rejeita. E não se esqueça mais. Lembre-se e não se esqueça mais. E vai voltando pra cá agora, bem devagar, vai abrindo os olhos. Quem for voltando aí, quem tiver ainda comigo, aperta um coraçãozinho aí, só pra eu saber que vocês voltaram. Pra eu saber que vocês estão vivos. Isso, vão voltando aí, gente, vamos voltando. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês agora. Quem aí ouviu coisas novas a seu respeito? Teve alguém que descobriu coisas novas a respeito de você? Vocês estão absorvendo ainda? Deu para ouvir a música direitinho? Essa é a sua essência, essa é você. Isso tudo aí é o que você tem. E não permita mais que nada seja retirado de você. Tá bom? Esperar vocês voltarem aí pra gente estar encerrando. Vou deixar uma música aqui pra vocês também, nesse encerramento. Que é uma música que chama Intimidade, desculpa. A música chama Intimidade. É uma música que pode regar. Essa música ela pode ser
um mecanismo dos seus encontros, das suas experiências com você mesma, tá? Quero que você desfrute mais desse conhecimento. Isso mesmo, nós temos ele, mas às vezes a gente esquece, né? Que tem ele. E aí, pra gente não esquecer que tem ele, a gente precisa dessas experiências. Sempre tem colo nele, é isso mesmo. E eu quero muito agradecer agora, né? Quero muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Eu quero ser ousada aqui para dizer que você não veio aqui por acaso, que eu tenho certeza que você foi resgatado na sua essência hoje e que você não vai esquecer mais disso. Você veio aqui acessar a sua cura, esse processo de ressignificação, né? A gente vive aqui no consultório e a gente tá encontrando uma forma de fazer uma mentoria para que eu consiga passar mais momentos desses de resgate para vocês aqui. Em breve a gente vai tá abrindo isso, ainda tá em construção, mas eu tenho certeza que cada experiência dessa fica registrada no seu inconsciente, que você não vai mais esquecer. Não é nada motivacional para você superficialmente sair daqui alegre. É algo profundo. É algo que foi construído de dentro para fora, aqui. E você vai carregar isso dentro de você, tá bom? Esse foi o resgate da sua verdadeira identidade. E de forma responsável. Porque a nossa última live foi sair da culpa e entrar na autorresponsabilidade. De forma responsável, você vai continuar esse processo de crescimento em quem você é e quem ele é em você, tá bom? A live, ela vai acabar aqui, mas eu quero convidar você a continuar esse processo de crescimento. Se permita viver essas experiências profundas com você, se permita viver esses momentos. Você é um com ele. Acesse isso dentro de você. Acesse. É gratuito. Acesse isso. Se você ainda não sabia como acessar, hoje você aprendeu. Não desperdice a oportunidade desse autoconhecimento, de conhecer o que você carrega dentro de você. Faça valer a pena cada gota de sangue derramada pela sua vida. Seja grato por isso. Seja ousado, seja corajoso. Acesse todos os dias o que você carrega dentro de você. Quero desejar uma excelente noite para vocês. Que vocês possam passar esse tempo com ele, com você mesmo, por mais e mais vezes. Muito obrigada por terem ficado até o final. Depois, se vocês puderem, me manda lá no direct, me manda como que foi a experiência que vocês tiveram. Eu gosto de ler, gosto de ouvir. E eu quero desejar uma noite maravilhosa para vocês. E permitam-se viver essa nova identidade. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.